E aí, pessoal, é volante? Sim, senhor. Este é o primeiro nome que deve surgir na lista de reforços do Grêmio. Nós vamos falar dos outros também. E ainda um pouco sobre a arbitragem. A pressão do Grêmio fez efeito? Sim ou não? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com a equipe da LR Energia Solar. E ali eles vão fazer um orçamento, é na hora, é na hora. Você vai mandar a conta da luz e eles vão lhe dizer, você vai economizar perto de X. E vai custar exatamente isso. Só que você vai economizar para o resto da vida. Então entra agora, conversa com eles ali, diz que veio do CCD, que tu ainda tem um descontinho extra para você ter essa ação fundamental para o resto da sua vida. A economia é para o resto da vida. Gente, hoje está pipocando, né, ou estão pipocando informações sobre reforços do Grêmio. O que já rolou? A Band diz que o Rafael Carioca, que foi oferecido, não interessa e não virá. Todos dizem que o Wallace também saiu dos planos. Mas o Jeremias Werneck, há pouco, disse que volante é o primeiro nome a ser anunciado. O Grêmio precisa obrigatoriamente de número. Número. O Grêmio não pode ficar esperando tanto tempo por reforços. Está na cara isso. Ontem o Grêmio perdeu o João Pedro também. Então o Grêmio vai até o final dessa... Faltam 3 jogos, né? O Grêmio vai com Ronald de lateral improvisado. Não tem nenhum na base, o Grêmio vai de Ronald. Ronald que está ganhando um pouco de espaço, mas é volante. É volante. O Grêmio não está conseguindo, não conseguiu fazer o Cuejar jogar. O Camilo, o Grêmio está se vendo que o Camilo joga pouco. E aí entra a velha história. Quem é que indicou o João Lucas? Quem indicou o Camilo? Quem indicou o Mike? Custam caro para o Grêmio. Como é que foi essa indicação? Ah, mas não teve investimento. Sim, mas são salários altíssimos. Um jogador desses equivale a 10 jogadores da base ou mais. Ou mais. Então precisamos saber. O fato é, o Grêmio, de alguma maneira, ele luta agora para reforçar. Informação. Volante é o primeiro nome, que inclusive deve ser anunciado nesta semana. Nesta semana. Brasileiro. E o Grêmio busca. Quem está indicando nesse momento? Filipão e Mano Menezes. A garantia para o torcedor é Filipão e Mano Menezes. Eu até acho que não deve ser anunciado tecnicamente falando, né? Mas a gente deve ter acesso ao nome desse jogador. Mas eu acho que anunciar não tem necessidade, porque não vai jogar igual. Então não tem necessidade tanto, mas a gente vai ter acesso a esse nome. E aí, obviamente, a gente vai trazer aqui para vocês. Outra situação cada vez mais clara, da dificuldade de fazer gols. Né? Da dificuldade de fazer gols. E diante disso, o Grêmio também deve trazer um centroavante. Tá? O Grêmio deve trazer um centroavante. Esse, para mim, é a função mais difícil. Mas o Grêmio tem aí uma verba para poder trazer esses jogadores, mesmo que tenha gastado uma Babilônia com atletas até aqui. Então, um volante praticamente acertado, segundo algumas fontes, e aí a notícia para o nosso querido amigo Jeremias Werneck. E um centroavante, que nós vamos caminhar hoje durante o dia, e talvez já na timeline a gente traga aqui para vocês, ou na live que nós fazemos à noite. Arbitragem. Eu vi muita gente falando ontem que a pressão do Grêmio na semana passada foi o que definiu o erro de arbitragem em favor do Grêmio no final de semana. Se isso de alguma maneira passa de maneira real na cabeça de alguém, nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo. Porque aí nós sabemos que o jogo não é honesto. Se a gente de fato acreditar
que essa pressão define o erro de arbitragem, isso deixa claro que nós não estamos vivendo em um ambiente honesto. E para mim esse é o grande problema. O futebol trabalha diariamente para que a gente perca uma linha de honestidade intelectual. Que a gente passe a acreditar que algo fora do campo defina ações dentro do campo, sobretudo as ações que são erradas. Como o lance que definiu a vitória do Grêmio contra o Bahia. Eu insisto, para mim aquilo não é pênalti. Porque se eu falei em todos os lances do Wesley, em todos os lances do Inter, lá no Campeonato Gaúcho, que eles tocavam na bola e se atiravam no chão, eu não posso dizer que esse é. É simples. Então, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo que pensa diferente, para mim, não é pênalti. Para mim, não foi a pressão que definiu isso. Foi, sim, essa incompetência absurda da arbitragem, mas que de alguma maneira entendeu que o Grêmio não estava na conta do paga e recebe. Mas não pela pressão do Grêmio, e sim por essa linha da arbitragem que carrega a gente, que desfaz, inclusive, a nossa crença com relação a um jogo dentro das quatro linhas e correto. Está na hora da gente parar tudo. Porque no dia que cair e ficar na cabeça da gente que o futebol não é honesto, vai acabar. Apesar de eu achar, inclusive, que o futebol, esse futebol regionalizado, ele vai acabar. Mas aí eu falo sobre isso, é um outro assunto, ele trabalha para acabar, ele é feito para acabar, e isso vai ser muito, muito ruim, porque a gente gosta de futebol, mas que ele trabalha de fato para isso, eu não tenho nenhuma dúvida. E acreditar nisso também é. Então o Grêmio precisa relatar, discutir e fazer. E fazer. Se acreditar nisso como resultado do erro a favor, nós vamos estar simplesmente carimbando. O negócio não é correto. O negócio não é correto. O que nós temos que discutir é por que se erra tanto. Eu, por exemplo, discuto por que se erra tanto contra o Grêmio. E eu tenho certeza que o exemplo está dado agora. Agora, os próximos 6 erros vão ser contra o Grêmio, nós vamos estar berrando aqui. E agora? E aí vai pedir para ir para lá de novo, para fazer pressão? É muito mais amplo do que isso. Vamos pensar. Pensem sobre isso. Vai por mim que é importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.